ele é resultado da forma como o sujeito se apropria do objeto utilizando a sua inteligência. E nós temos dois conceitos relacionados a ele, que é o ato do conhecimento e o produto do conhecimento. Primeiramente, o ato do conhecimento diz respeito à relação existente entre o objeto a ser conhecido e quem está lidando com esse objeto. Já o produto do conhecimento é resultado da acumulação de saberes sobre determinado objeto. Agora eu vou iniciar sobre os tipos de conhecimento. Pode ser a intuição, que é aquele conhecimento imediato, feita sem a ajuda de intermediários. Essa intuição, ela pode ser empírica, quando é resultado de uma experiência vivida. A empírica está dividida em sensível, que é aquela encontrada por meio dos sentidos, que vão captar a essência do objeto, ou psicológica, que é aquela em que envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. Intuição inventiva, que é aquela própria dos poetas, cientistas, artistas, que possuem soluções súbitas ou hipóteses fecundas. Intuição intelectual, que é aquela que vai captar diretamente a essência do objeto. E nós podemos vê-la muito bem através de um exemplo, que é o exemplo de René Descartes, que ele fala a seguinte frase: penso, logo existo. Ou seja, a verdade ela não pode ser provada, mas também não se pode duvidar dela. Além disso, nós temos o conhecimento discursivo. O conhecimento discursivo é aquele imediato, isto é, ele resulta de um intermediário para se chegar a essa análise final. Como, por exemplo, a lei da dilatação dos corpos. É um conceito físico desenvolvido por um cientista e que se encontra dentro do conhecimento discursivo, porque ele teve uma abordagem intermediária por meio de estudos, experiências, proposições. Bom, verdade significa tudo aquilo que está inteiramente ligado a tudo que é sincero. O que é verdadeiro é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, ou seja, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada, do que você acredita e do que você pensa sobre determinado assunto. Então, de uma maneira geral, podemos compreender o dogmatismo como uma verdade de caráter absoluto. Apresenta uma série de valores e princípios que são inquestionáveis. Podemos citar como exemplo a religião. O dogmatismo ele afirma que o ser humano é sim capaz de alcançar a verdade absoluta e inquestionável. Então, o seu significado no senso comum, ele designa aquelas certezas que são incontestáveis no nosso cotidiano. Como, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa e disser para ela que o céu é azul, possivelmente ela não irá questionar. Mas nós sabemos que o céu ele não é azul. O céu é escuro e devido à incidência de raios solares fazem com que ele possa mostrar colorações diferentes. Então, o dogmatismo no senso comum, ele pode apresentar verdades que não são totalmente exatas. Conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questionamento. É aí onde surge Kant em sua obra Crítica à Razão Pura, na qual ele fala que o conhecimento humano é limitado e que o homem ele só é capaz de conhecer os fenômenos e não é capaz de compreender as coisas como são realmente em si. Então, ele conclui que o homem ele não pode conhecer as verdades metafísicas, que são além da liberdade, a alma e a Deus. Para ele, essas definições vão além da expressão sensível. Olá, eu vou falar sobre ceticismo na filosofia. O ceticismo é justamente quando a pessoa é descrente e duvida de tudo.
Esse sistema filosófico foi criado por Piro, na qual afirma que a pessoa não tem como conhecer a verdade absoluta ou o conhecimento. São 5 divisões do ceticismo. A primeira é o filosófico. Consiste na qual a negação de algumas teses e conhecimentos filosóficos, uma atitude na qual duvida da noção da verdade ou conhecimento absoluto. O segundo é o absoluto e o relativo. Relativo. Há alguns níveis de ceticismo. O absoluto é aquela pessoa na qual acredita que não temos como saber da verdade, porque tudo é uma ilusão. O relativo é aquele mais ou menos. Eu acredito e eu não acredito. Eu acredito que possa haver um conhecimento e eu acredito que também pode haver que não exista. O dogmatismo e o ceticismo. Foi criado pelo filósofo Immanuel Kant, na qual acredita que o ceticismo e o dogmatismo são contrários. Por quê? O dogmatismo acredita na qual existe uma verdade absoluta, existe uma verdade absoluta e que é indiscutível. Já o ceticismo não, ele acredita que duvida das verdades e questões filosóficas e tudo. O outro é o científico. O científico é aquele que duvida das teses e precisa de um argumento para comprovar ou negar. E por último, o religioso. O religioso é o contrário da fé, porque ele duvida das crenças religiosas, das tradições e culturas. O trabalho ele significava tripalium, que para eles era um instrumento de tortura. Então aí o trabalho já era associado como uma coisa ruim para eles. E o trabalho ele está ligado à desigualdade social, tanto na desigualdade racial, que no caso é a escravidão, quanto na desigualdade de gênero, que acomete bastante as mulheres sobre o que é o trabalho. E aí tinha também as sociedades patriarcais, que foi quando houve a divisão sexual do trabalho, que os homens eles ficavam com os trabalhos mais prestigiados, geralmente remunerados, ou quando eles não eram remunerados, eles faziam trabalhos externos, que era relativo à caça, à colheita. Já com as mulheres era bem diferente. E os cuidados eles são mais associados às mulheres, e aí já faz com que elas tenham bem menos prestígios, e aí já vai resultar na desigualdade salarial. Porque os trabalhos menos prestigiados, eles também são trabalhos que não são bem remunerados, e aí isso já vai causar uma desigualdade e um abismo social entre homens e mulheres negros. E agora eu vou falar sobre 2 sociólogos que foram muito importantes no trabalho, na questão da sociologia. Um deles foi o Karl Marx, que para ele foi um sociólogo alemão, e ele vai dizer que essa super segmentação do trabalho, a divisão, a especialização, que vai se tornar repetitiva, né? Um trabalho repetitivo, que é tipo, todo dia eu vou cortar um pedaço de tecido para fabricar uma roupa. E esse tipo de trabalho repetitivo, ele não produz uma solidariedade na cadeia de relações. E aí, na visão dele, isso é uma exploração. O trabalhador ele é explorado no trabalho. E a segunda questão vai ser a alienação, que por ser esse trabalho repetitivo, massivo, ele vai trazer como consequência a alienação do trabalhador, porque ele fica nessa produção repetitiva
E aí acontece que ele não vai saber o produto final que ele produziu. Ele vai desconhecer o que ele reproduziu. Ele não vai saber o que saiu dali. E aí, o terceiro ponto é a luta de classes, que aí vai ser uma classe dominante, é uma classe dos burgueses, que é proprietária. Ela vai ser proprietária privada dos meios de produção, versus os trabalhadores que são do proletariado. E aí esses são os 3 pontos importantes para o Karl Marx, que no caso é a exploração, a alienação e a luta de classes. E aí o segundo sociólogo muito importante é o Max Weber, que aí ele já vai mostrar que o trabalho árduo positivado, ele vai dar abertura para o capitalismo e vai ter a consolidação do capitalismo, dessa nova lógica da sociedade moderna, baseado nesses preceitos, nos preceitos de acumulação de capital, riquezas e de lucro. O trabalho ele vai ser bastante importante nisso. Então, ele é uma lógica de trabalho positivado, com uma lógica protestante, que vem com um discurso de reforma protestante. Então, uma moralidade, uma percepção, ela vai dar um valor social do trabalho árduo e disciplinado positivado, e é isso que vai dar as bases para o desenvolvimento do capitalismo. Dando continuidade ao nosso trabalho, entraremos agora no tema divisão de classes da disciplina de Sociologia. Karl Marx ele examinou o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social. Para ele, a classe surge somente a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade ela passa a ser definida por possuidores e não detentores dos meios de produção. Então, a sociedade ela pode ser definida essencialmente pela posição em que cada indivíduo ocupa no processo produtivo, ou seja, os detentores dos processos ou não, que são respectivamente os burgueses e os proletariados. Marx ele identificou 3 elementos de trabalho, que seriam eles: a força do trabalho, que seria a potência humana utilizada, o objeto do trabalho, que seria aquilo que pode ser modificado pela ação humana, e o meio de trabalho, que seria aquele instrumento utilizado para realizar tal ação. Na sociedade capitalista, o trabalho serve para produzir mercadorias que possuem valor para a troca, destinada a vendas. Como essa mercadoria é de posse do burguês, o lucro também será dele. É então que surgem as divisões de classes, que conhecemos 3, que são a classe alta, classe média e classe baixa. A classe alta ela é composta principalmente pelos grandes proprietários, ou seja, os burgueses. E a classe média ela é composta por aqueles pequenos proprietários, que são os empreendedores, e a classe baixa é composta principalmente pelos trabalhadores, desempregados e moradores de ruas, entre outros. Então, concluímos o nosso assunto de divisão de classes. A luta de classe foi um processo definido pelo filósofo Karl Marx no século XIX. E o que ele dizia? Que a divisão da sociedade em classes era baseada na posição que o indivíduo ocupava no processo produtivo. Isto é, se o indivíduo fosse detentor dos meios de produção, das máquinas, das terras, das riquezas, ele correspondia à burguesia. Agora, se esse indivíduo tivesse apenas a força de trabalho para oferecer, ele correspondia ao proletariado. Então, Marx identifica alguns conceitos a serem trabalhados, como, por exemplo, a força de trabalho, que é o potencial humano, o objeto de trabalho, que é aquilo que virá a ser modificado, e o meio de trabalho, que é o instrumento
que vai modificar esse objeto. Então, para Marx, as desigualdades sociais são geradas a partir do acúmulo de capital por parte da burguesia, do excedente, do lucro. E o que as desigualdades sociais geram? Os movimentos sociais. Para isso, nós precisamos conceituar o que é um movimento social. É uma forma de expressão da sociedade civil a favor das minorias sociais, que lutam contra a exclusão social. Podemos citar como exemplo de movimento social a Revolução Francesa, que foi uma revolução organizada por um conjunto de pessoas que depuseram o rei absolutista do poder. Agora, nós precisamos definir o que são as minorias sociais. As minorias sociais são caracterizadas por um conjunto de indivíduos que se encontram diferenciados de uma maioria social, por diversos motivos. Podem ser étnicos, religiosos, questões ligadas ao gênero, dentre outras. Existem dois tipos de movimentos sociais. Eles podem ser estruturais ou conjunturais. Os movimentos que são estruturais são aqueles que possuem problemas a serem corrigidos por razões históricas, são aqueles que ocorrem a longo prazo. Nós podemos citar aqui o movimento das mulheres pela sua inserção no mercado de trabalho, o movimento da comunidade LGBT, e nós temos os estruturais, que são aqueles que ocorrem de forma rápida, imediata, que prontamente vem a ser resolvido, como por exemplo as manifestações que já ocorreram aqui mesmo no Brasil, das diretas já, que visavam o fim do regime militar, o movimento dos caras pintadas, que era a favor do fim do governo de Collor de Mello, e etc. Então, é isso que nós podemos definir como a luta de classes. Sobre a mais-valia na sociologia. Sobre a perspectiva materialista histórica, o trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria e o empregador dá um salário para ele. Porém, esse tempo de trabalho que ele produz é muito maior do que o seu salário. E este valor não pago é entregue para os dominadores, para aqueles que têm mais dinheiro. Esta valia é classificada como absoluta, mas valia relativa, que é uma incorporação de tecnologia ou organização de trabalho, na qual não é bem um aumento de horas, e sim a riqueza em um tempo igual. Em suma, pela visão de Max Weber, a mais-valia é a expropriação de trabalho, ou seja, obter lucro com a mão de obra. E pela visão de Karl Marx, é a exploração de mão de obra assalariada, uma extorsão por meio da qual a apropriação do trabalho.